Pronto, na última aula a gente falou sobre ações e a gente comentou a respeito dos valores que as ações elas podem ter, né? Nesse momento aqui, então, a gente vai começar a aprender as espécies de ações e vamos evoluir, vamos falar a respeito, então, dos outros valores mobiliários. A gente vai falar da debênture hoje, vai falar da da Commercial Paper, vai falar das partes beneficiárias e do bônus de subscrição. Se Deus quiser, a gente encerra isso hoje, com esses dois bloquinhos que nós vamos conversar hoje. Então, vamos relembrar ou vamos aqui aprender as espécies de ações. O que acontece? As espécies, elas são divididas em... na verdade, eu tenho mais de uma espécie de ação. Eu tenho a ação nominal e tal. Só que a que eu vou me focar, que eu considero a mais importante, são as espécies conforme a natureza dos direitos ou vantagens que elas vão conferir aos seus titulares, aos acionistas. Para mim, de toda a divisão, essa é que vocês têm que aprender mesmo, né? São as espécies de ações. Então, essas ações elas se dividem em ações ordinárias, ações preferenciais e as chamadas ações de gozo ou fruição. Essas são as três espécies que eu quero que vocês aprendam. Tá? Professor, nominal e tal, estava lá no livro. Aprenda, mas eu não vou cobrar, por exemplo, na prova. Prova eu não vou cobrar. Essas espécies de ações, eu quero essas aqui. Essas três, para mim, são as de suma importância. Por quê? Porque são as que amanhã vocês podem estar atuando em uma ação para garantir esses direitos aos acionistas que essas espécies de ações vão conferir. Né? Então, vamos aprendê-las. A primeira espécie são as chamadas as ações ordinárias. Por que elas vão ter esse nome de ações ordinárias? Elas vão se chamar ações ordinárias, olha o termo, ordinária, coisa comum, usual. Então, ela é ordinária por quê? Porque elas vão justamente conferir aos acionistas titulares direitos comuns de acionistas. Né? Essas ações elas vão conferir direitos comuns. Exemplo, participação dos lucros, direito de voto, direito de fiscalização dos atos da SA, da administração, né? Então, a partir do momento que eu compro, que eu adquiro, que no caso eu subscrevo e integralizo uma ação ordinária, aquela ação ordinária ela vai me garantir direitos comuns, direitos que todos os acionistas vão ter. A ação ordinária, ela está definida, certo? Lá na Lei 6.404. Então, quando você lê ação ordinária, ela vai justamente dizer isso. A ação ordinária, ela vai conferir direito comum de acionista. E o que acontece? A ação ordinária, ela geralmente é adquirida por aqueles acionistas que se interessam de participar das atividades da SA. Eles têm interesse em participar das atividades da SA, em saber o que vai acontecer com a SA e tal. Por que essa nomenclatura conforme o direito ou vantagem? Porque justamente eu vou diferenciar isso. Eu vou trazer determinados direitos ou vantagens para as espécies de ações. Você vai visualizar melhor agora quando eu vou falar da ação preferencial. Então, ação ordinária, direito comum. Mas olha o que vai dizer as ações preferenciais. Olha o que são as ações preferenciais. As ações preferenciais, elas são justamente aquelas que vão trazer uma certa preferência ou vantagem para o seu titular. Nesse momento, olha o termo preferencial. Por que eu chamo elas de ações preferenciais? Porque justamente essas espécies de ações, elas vão conferir uma preferência ou uma vantagem ao seu titular. Então, essas preferências ou vantagens, elas podem se dividir em vantagens econômicas ou vantagens políticas. Então, se eu adquiro uma ação preferencial, então eu estou tendo uma preferência, uma vantagem que os outros acionistas não terão. Então, vamos ver essas espécies de vantagens para você conseguir ainda compreender melhor? Exemplos de vantagens econômicas: prioridade de recebimento,
eu vou receber os lucros, os dividendos, primeiro que os demais. Ou então, essa porcentagem que eu coloquei, gente, ela é muito grande, tá? Mas pode ser que aconteça. Geralmente não vem tanto assim, não. Receber 10% a mais que as ações ordinárias, uma ação preferencial, ela pode vir com um recebimento superior. Então, veja que a partir do momento que eu tenho uma ação preferencial, eu vou ter vantagens que outros acionistas eles não terão. Geralmente, essas vantagens e a definição dessas ações, elas se encontram lá no artigo 17. Ó. Olha o que, vai dizer o artigo 17 da lei. Aqui, ó. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: 1. Em prioridade na distribuição do dividendo, fixo ou mínimo, prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, na acumulação de preferências e vantagens de que trata esse inciso 1 e 2. Então, veja que a partir do momento que eu tenho uma ação preferencial, eu vou ter vantagens econômicas, vantagens políticas. Vantagem econômica, eu vou receber na frente de todo mundo. Então, eu vou adquirir uma ação preferencial. Aquela ação preferencial, ela vai dizer que eu vou receber primeiro os dividendos, a divisão dos lucros, né? E ela vai dizer que eu vou receber primeiro uma porcentagem superior. Eu vou receber 3%, 5% a mais que os outros sócios. Então, nesse momento, eu tenho uma prioridade que os acionistas ordinários, que são os acionistas que vão ter ações ordinárias, não terão. Então, eu tenho uma ação preferencial. Azael vai ter uma ação ordinária. Eu vou receber primeiro que Azael. Eu vou receber uma ação, eu vou receber um valor superior a Azael. E aí depois, como Azael ele tem uma ação ordinária, ele vai receber depois. E ele vai receber o lucro comum sem nenhuma espécie de acréscimo, né? Só que o que acontece? As ações preferenciais, na sua maioria, elas dão uma coisa com a mão, mas elas retiram algo com a outra. Então, elas vão dar vantagens políticas e econômicas, mas, por outro lado, elas podem caçar direitos. Entre os direitos mais comuns que uma ação preferencial caça é o direito de voto. Então, eu tenho uma ação preferencial, vou receber primeiro, vou receber a mais, mas eu não posso votar nas Assembleias Gerais. Eu estou proibido de usar o meu direito de voto. E isso está na própria lei. Aqui, ó, artigo 111. Se você ler o artigo 111, ele vai dizer o seguinte, olha a redação dele. O Estatuto poderá deixar de conferir as ações preferenciais a algum ou alguns. Não é apenas um direito. Veja que a lei permite que eu casse 1, 2, 3 direitos, né? Dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto. Inclusive o de voto. Ou conferi-lo com restrições. Então, além de caçar alguns direitos, eu posso dar alguns direitos, mas de maneira restrita, né? Então, cuidado. A ação preferencial, ela vai conferir um benefício, ela vai conferir vantagens, mas ela pode caçar direitos. Ela não está obrigada a retirar. Veja que diz aqui que o estatuto poderá deixar. Então, veja que ela não está obrigando. Toda ação preferencial caça o direito de voto. Sei lá, se está chegando, está fazendo uma prova, está fazendo a minha prova, está fazendo uma prova de concurso e cai essa afirmação. Todas as ações preferenciais, de acordo com a Lei 6.404/76, caçam o direito de voto. Está erradíssimo. Porque se ele está dando como se fosse uma obrigatoriedade, isso está errado, porque o artigo 111 ela vai dar uma discricionariedade. Pode caçar, bem como não. Em regra, no dia a dia, comumente, a gente caça. Algumas ações preferenciais, a grande maioria, não vão conferir direito de voto ao seu titular. É tanto que as ações preferenciais elas são adquiridas por aqueles acionistas que só têm vontade de participar dos lucros.
Eles não estão nem aí pro rumo da SA. Olha, o que votarem aí, por mim tá ok. Desde que entre lucro no meu bolso, desde que eu veja participação econômica ativa, crescimento do valor delas, para mim tá valendo, né? Eles não vão ligar tanto para os rumos políticos e administrativos da SA. Né? Eles estão mais interessados na participação, né, da economia. Então, as ações preferenciais atendem aos interesses de investidores, garantindo acesso preferencial na distribuição de dividendos. Né? E aí ela vai trazer um mecanismo de proteção. Eu não vou falar desse mecanismo de proteção, vou deixar para falar lá nos direitos, tá? Nos direitos dos acionistas, que é justamente o mecanismo de proteção, porque como ele vai caçar o voto, ele vai trazer esse mecanismo de proteção. Ele está caçando o voto, mas ele traz esse gatilho de proteção. Mas lá nos direitos dos acionistas, nossa próxima aula, né, a gente vai conversar sobre isso. E olha os exemplos de vantagens políticas que as ações preferenciais elas podem trazer. Né? Quais são as espécies de vantagens políticas que ela pode trazer? Veja que, por exemplo, ela pode trazer um direito de escolher de um administrador. Né? Eu comprei uma ação preferencial, ela não me dá direito a voto, mas ela diz que todos os acionistas preferenciais podem escolher um diretor. Né? A gente tem essa disponibilidade de escolha de diretor. O que é isso? É uma vantagem política, né? Ela vai ter essa vantagem política. Mas a vantagem política mais interessante que vocês têm que ter em mente não é essa eleição da administração, de um membro da administração, prevista no artigo 18. É a chamada Golden Share, ou alguns chamam de ação de ouro. Né? Essa daqui é a mais perguntada, tanto em concurso e tal. E essa daqui ela é a mais forte que existe. O que é a Golden Share? A Golden Share ela é uma ação que ela vai garantir a esse acionista o poder de veto. Ele vai ter uma vantagem política. Qual é? O poder de veto. Ele pode vetar qualquer disponibilidade, ele pode vetar qualquer coisa que foi decidida dentro de uma Assembleia Geral. Então veja que eu dou um poder de vetar qualquer disposição, qualquer ato que foi votado dentro de uma Assembleia Geral. Então, nesse momento, eu vou permitir que aquilo que foi aprovado em assembleia, um único acionista chegue e diga: não concordo e não vou deixar essa disposição passar. Só que no caso, a Golden Share, ela só vai ser utilizada e concedida para os casos de desestatização. Ou seja, quando eu tinha uma empresa pública e eu desestatizei ela, ou seja, ela se tornou uma empresa privada. O capital maior passou a ser privado e não mais público, né? Então, nesse momento, o artigo 17, parágrafo 7º, ele vai dizer que essa Golden Share ela vai ser do ente desestatizante. Professor, não estou entendendo. É mais ou menos assim. Pense comigo que o estado do Ceará ele tinha uma empresa pública, ele tinha um banco. Ele tinha um banco. Banco do Estado do Ceará. Vamos lembrar do BEC? Que eu acho que não é da época da maioria. Então, esse banco era uma empresa pública. De repente, esse banco, ele se desestatizou. O capital dele passou a ser um maior capital privado do que capital público. Ou seja, eu estou tendo dentro desse banco mais capital privado, mais investidores privados do que o próprio Estado do Ceará está investindo nele. Ou seja, os privados, as pessoas privadas estão tendo justamente mais ações do que o estado do Ceará. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou desestatizar meu banco vai passar a ser um banco privado, mas eu, estado do Ceará, eu vou possuir, eu vou ter para mim o quê? Uma Golden Share. Eu vou ter essa ação de ouro para que eu possa vetar qualquer ato que foi escolhido, votado em Assembleia Geral. Então, isso acontece de maneira permitida pela Lei 6.404. O
que acontece? A Golden Share hoje ela não tem tanta importância, porque hoje a gente usa, esqueci o nome agora, meu Deus. A gente vai utilizar próprio atos da administração. A gente vai ter, por exemplo, autarquias, né, de competência de análise desses atos. Por exemplo, sumiu a palavra, ANAC, ela pode justamente pegar essas empresas que conseguiram, então, atuar nesse setor que era antes do Estado, só que eu vou pegar e vou colocar um órgão, vou colocar uma entidade para fiscalizar esse pessoal. Então, no lugar de eu ter uma ação que vai me garantir um veto apenas, o que eu faço? Eu crio uma autarquia especial, né? Eu crio uma autarquia especial, onde essa autarquia especial ela vai analisar justamente se o setor privado, onde eu desestatizei esse serviço, ele está cumprindo de maneira eficiente tal serviço, né? Então, eles conseguiram uma ferramenta que é muito mais importante, muito mais interessante do que realmente possuir uma Golden Share. É tanto que são poucos as Golden Shares que, por exemplo, a União tem. A União, se eu não me engano, ela tem 4 ou 5 Golden Shares só, né? O resto ela usa o quê? Ela usa, né, essas autarquias federais dela para fiscalizar os serviços, né, que ela desestatizou. Beleza? E cuidado com essa observação, ó. Qual é o máximo de ações preferenciais que se pode emitir? O artigo 15, parágrafo 2º, limita a 50% a emissão de ações preferenciais. Olha o que vai dizer o artigo 15, ó. Olha o que vai falar o artigo 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confira a seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Até agora a gente viu isso. As ações ordinárias de companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. E, parágrafo 2º, o número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas à restrição no exercício desse direito não pode ultrapassar a 50% das ações devidamente emitidas. Beleza? Então, eu não posso ultrapassar 50%. Se a minha ação preferencial está limitando direitos, né? Então, eu só posso emitir no máximo 50% delas, tá? Até no máximo 50% de todo o capital social, beleza? Então, cuidado com isso. As ações preferenciais são preferenciais por quê? Porque elas vão trazer vantagens econômicas, elas vão trazer vantagens políticas, beleza? E nós temos as chamadas ações de gozo e fruição. Essas ações de gozo e fruição, elas não existem de maneira nenhuma dentro do mercado, porque elas não vão garantir direito, não é que direito, elas não vão garantir retorno econômico nenhum, né? Essas ações de gozo e fruição, elas estão previstas na lei e você só vai ver elas em aula de empresarial. Por quê? Porque essas ações, elas na verdade afastam o investidor. Olha o que vai dizer justamente o artigo 44, parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º do artigo 44, ele é de uma leitura horrível. Olha o que diz o parágrafo 5º. Ó. As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restituições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de asseguradas as ações não amortizadas, valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente. Já, professor, eu não consegui entender o que é isso. A palavra-chave para você conseguir compreender as ações de gozo e fruição é essa palavra amortização, beleza? Essas ações preferenciais têm valor diferenciado? Pode sim, viu, Wagner? Pode ter valor diferenciado. Como elas vão trazer vantagens, elas acabam sendo mais caras dentro do mercado. E a SA, ela pode, no momento de integralizar, né, pedir a integralização delas, a subscrição e a integralização, eles podem colocar um valor maior, sem problema nenhum.
E aí um valor entra dentro do capital social e o outro vai para o ágio, né? Então, a palavra-chave para você compreender as chamadas ações de gozo e fruição é justamente essa palavrinha aqui, ó, amortização. É uma palavra que você deve justamente fazer uma associação para você conseguir compreender melhor o que é a amortização. Professor, eu sempre escutei algo com esse termo. Fulano de tal como fez um contrato e o contrato foi amortizado, não sei o quê, prestações amortizadas e tal. E eu nunca me liguei o que seria isso. A amortização, ela é simplesmente uma antecipação de pagamento. Ela é justamente uma antecipação de pagamento. Então, toda vida que você lê amortizado, você associa automaticamente a uma antecipação de pagamento. Amortizou é porque antecipou o pagamento daquela ação. Então, sabendo que a amortização é antecipação de pagamento, vamos tentar ler o parágrafo 5º de novo, trocando a amortização com antecipação de pagamento, ver se a gente consegue compreender melhor. Ó, as ações integralmente amortizadas, então, as ações integralmente pagas antecipadamente podem ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral que deliberou a antecipação de pagamento. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações que já foram pagas, ou seja, que já tiveram a antecipação de pagamento, só concorrerão ao acervo líquido depois de asseguradas as ações que ainda não foram pagas, que não tiveram seu pagamento antecipado, valor igual ao que se antecipou, né? Corrigido monetariamente. Professor, consegui entender um pouco melhor, mas ainda está difícil. O que é realmente uma ação de gozo e fruição? É uma ação que ela vai ter grande importância no momento da distribuição do acervo. O que é acervo? Acervo é o patrimônio líquido da SA. Quando ela vai se encerrar, eu pego todo o patrimônio dela, pago as dívidas e se sobrar dinheiro, esse dinheiro que sobra, eu chamo de patrimônio líquido. No caso aqui, para a lei, acervo. Então, o que é uma ação de gozo e fruição? A ação de gozo e fruição é como se fosse uma ação onde eu antecipasse o pagamento que o acionista vai receber se a SA simplesmente se encerrasse hoje. É mais ou menos assim. Geraldo me comprou uma ação de gozo e fruição. Então, eu vou chegar para um economista, para os contadores da SA, e vão dizer, gente, se hoje a SA se encerrasse, fechasse as portas e fizesse uma liquidação, quanto é que Geraldo tinha que levar por conta dessa ação? Eles iam olhar, analisar e falar, R$ 10. Cada ação, a gente teria que pagar R$ 10. Então, eu chego para Geraldo e digo, ó, Geraldo, está aqui sua ação e está aqui seus R$ 10. É como se eu estivesse entregando uma ação para Geraldo com um carimbo nela, dizendo o quê? Pago. Então, quando chegar lá no momento da liquidação, da extinção da SA, quando o Geraldo me apresentar a SA dele, tá lá o carimbo pago. E eu vou dizer, Geraldo, você já recebeu. Você recebeu seu pagamento de forma o quê? Aqui, ó, antecipada. Você recebeu o pagamento de forma antecipada. Então, você não tem o que me cobrar e eu não tenho mais o que te pagar. Ah, professor, e se por acaso, com o decorrer do tempo, esses R$ 10 subir para 20? Ah, então como o Geraldo já recebeu 10, ele vai esperar eu pagar todo mundo, dar R$ 20 a todo mundo, por conta de sua ação, e aí depois eu chego para Geraldo e digo, pronto, Geraldo, paguei a todo mundo, tome os outros 10 de diferença. Então, veja que nesse momento aqui, a ação de gozo e fruição ela não vai atrair investidor. Por quê? Porque o cara vai olhar e vai pensar, oxe, o cara já está vendendo uma ação onde ele está antecipando o pagamento
de uma liquidação, de uma extinção? Não vou querer comprar uma ação dessa de uma empresa que já está pensando em fechar. Ah, meu Deus, é o corona que está atingindo? Então eu não vou comprar. Eu não vou querer comprar uma ação dessa. Eu não vou querer comprar uma ação que já foi paga. Então é uma ação que você não vai achar ela dentro do mercado de maneira nenhuma. Por quê? Porque ninguém vai comprar uma ação dessa. Ela faz afastar investidor, ela não atrai investidor, né? A ação de gozo e fruição, é a ação que já foram totalmente amortizadas, né? E se houver extinção da companhia, elas não irão participar do acervo, né? Por quê? Porque já houve o pagamento antecipado delas, beleza? Então é uma ação que não serve de maneira nenhuma. Tá só para a gente aprender aqui nas aulas de SA. Acionista controlador, também vou deixar para falar lá nos direitos dos acionistas, tá? Vou pular esse assunto. A gente vai focar hoje apenas em valores mobiliários. Então, o que eu tinha para falar de ações está aí. A gente agora vai iniciar e falar de debêntures. Melhor, vamos fazer o seguinte, está faltando 8 minutos apenas, eu vou falar de outros que são mais fáceis, eu vou deixar debênture para o bloco 2, tá? Vamos falar das outras duas aqui, que elas são mais fáceis. Qual é, professor? É o bônus de subscrição e as partes beneficiárias. Então, professor, o que é bônus de subscrição? Essa é facinho demais. Ela está prevista lá no artigo 75. Vamos ler ele? Olha o que, é que vai dizer o artigo 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite do aumento do capital autorizado no estatuto, a gente já falou de capital autorizado, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Parágrafo único. O bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante a apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Professor, o que são bônus de subscrição? São valores mobiliários que conferem a seus titulares direito de subscrição de ações do capital social, que é exercido mediante a apresentação do título. Vou falar com outra palavra para você compreender melhor. Bônus de subscrição é a compra do direito de preferência de comprar ações, tá? Isso aqui você pode associar, por exemplo, com o futebol. Eu vejo muito isso aqui. Eu acho que o áudio caiu. Pronto. Eu acho que o meu áudio deu uma caidinha, mas voltou. Isso aqui você vê muito lá no futebol. O que acontece? Lá no futebol, eu quero comprar um jogador, tá? Eu vou querer comprar um jogador. Então, o que eu faço? Antes daquele jogador ser ofertado, eu chego para um clube e digo assim, olha, eu vou querer comprar o Neymar. Antes de você vender o Neymar, você tem que me oferecer primeiro. E para você me oferecer primeiro, eu vou lhe dar R$500.000, R$500.000. Lógico que lá os caras vão tratar com euro, né, que é melhor. Mas R$500.000. E quando você for vender ele, que você vai vender lá 10, 8, 5 milhões, você tem que primeiro me oferecer antes de oferecer aos outros clubes. Então veja que quando chegar o momento de vender o jogador, eu chego para esse clube que teve a preferência e digo, olha, eu vou vender agora o Neymar. Quer comprar? Quanto? 5 milhões. Ah, professor, mas esses 5 milhões tem que ser abatido já dos 500 mil que ele pagou? Não, de maneira nenhuma. Ele já pagou 500 mil só pelo direito de preferência. Ele não pagou já incluído no preço do jogador. Então, se ele quiser, ele pague pelo jogador, porque ele comprou apenas o direito de preferência. Isso é o bônus de subscrição. Lá no bônus de subscrição, eu compro um documento que vai me garantir apenas preferência de adquirir ações. Então, eu estou querendo comprar ações da Apple. A Apple é de capital autorizado, ela vai lançar ações no final do ano. Então, eu chego para a Apple e digo, olha, Apple, eu quero um bônus de subscrição. Eu vou pagar para ter preferência para adquirir essas ações. Eu compro o bônus de subscrição, espero até o final do ano.
Chegou no final do ano, o que eu faço? Eu apresento o documento e apresentando esse documento, a Apple vai deixar eu comprar ações na frente de todo mundo. Ah, o preço da ação é abatida pelo preço do bônus de subscrição? É não, de maneira nenhuma. Eu vou pagar o preço normal das ações, né? Eu paguei a preferência e depois o que eu vou fazer? Pagar o preço da ação. A restituição? De maneira nenhuma. Você comprou a preferência. Se eu te der a preferência e você não comprou a ação, problema seu, né? Você comprou só a preferência. Chegou no final do ano, te ofereci, você não quis? Beleza, de boa. Não vou te devolver dinheiro porque você apenas comprou a preferência. Se eu te dei preferência e você não adquiriu, posso fazer nada. E essa preferência, quando não estiver disponível nenhuma ação na SA no momento? Geralmente sim, porque se você já tem algumas ações, não tem por que você estar comprando ou adquirindo justamente a preferência. Você já pode justamente ir logo direto na ação. Pode ser revendida? Pode, pode. Lembre-se que todo valor mobiliário ele vai trazer um lucro para quem compra. Então, se eu adquirir essa preferência, eu posso depois chegar no mercado e vender ela para quem está afim, né? Eu vou, então, comprar aquela preferência por R$ 150 e posso chegar no mercado e vendê-la por 200. Tem um cara que está muito mais interessado do que eu de adquirir essas ações. Então, digo, olha, eu tenho um direito de preferência aqui. Eu adquiri bônus de subscrição. Aí eu vendo a ele e a gente fica igual, né? Fica tudo de boa, fica igual, fica tudo de boa e eu tive um lucro, né? Então, o que eu faço? Eu apresento o bônus de subscrição e quando eu apresentar o bônus de subscrição, a SA vem e diz, opa, você tem direito de preferência. Tá aqui as ações, beleza? Gente, eu pensei que dava tempo de falar de mais duas aqui, mas pelo visto não vai dar, tá? Vou deixar então para comentar a respeito no próximo bloco. Então, vou pausar a nossa gravação para a gente começar o nosso bloco, porque só está faltando 2 minutinhos, tá?